Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição e candidíase. Bom, a Candida albicans, ela é um micro-organismo que ele convive normalmente ali na nossa microbiota, tá? De forma harmoniosa com os outros micro-organismos. Quando a gente tem uma baixa da nossa imunidade por vários fatores, a gente pode ter aí uma candidíase, né? Uma infecção pelo fungo Cândida de recorrência. E o que pode favorecer essa queda da imunidade? Vários fatores. Uso de alguns medicamentos, como anti-inflamatório, antibiótico, corticoide, a falta do gerenciamento do estresse, porque o estresse a gente passa mesmo todo dia, só que a gente precisa aprender a gerenciar esse estresse para evitar patologias. Uso de laxantes, tá? Ele vai provocar a queda da nossa imunidade. E quando a gente tem uma dieta inflamatória. Hoje já se sabe, é muito bem embasado que a candidíase e a dieta inflamatória estão intimamente associadas. Então a gente precisa tratar a parte nutricional para ter sucesso no tratamento da candidíase de recorrência. Porque a candidíase, quando a gente tem eventualmente, a gente trata de forma medicamentosa e tem sucesso. Quando a gente tem a candidíase de repetição, a gente precisa tratar a parte nutricional, porque provavelmente é isso que está levando a esse ciclo vicioso da candidíase, tá? Bom, o que a gente tem aí na parte nutricional? A candidíase, os fungos, eles são alimentados por açúcar. Então, quando a gente tem aí uma dieta rica em carboidratos simples, a gente tem uma boa oportunidade para que esses fungos se proliferem, tá? Então, a gente precisa, além de fazer a troca do carboidrato refinado pelo carboidrato complexo, a gente precisa gerenciar também a quantidade, tá? Quando a gente melhora a nossa alimentação, a gente aumenta o consumo de fibras, a gente bebe água, a gente diminui os alimentos aí com maior potencial alergênico, potencial fúngico, a gente tem uma melhora na nossa microbiota, tá? E com isso a gente melhora a parte metabólica e a gente diminui também o aparecimento dessas infecções, né? Então a gente precisa melhorar essa parte. Bom, controlando essa parte de carboidrato, a gente precisa partir para a parte de alimentos que têm o potencial mais alergênico, tá? Porque muitas das vezes a gente tem uma alergia, uma sensibilidade e a gente desconhece. Então, nesses alimentos a gente tem aí o leite, tá? Já se sabe que a lactose, ela atrapalha muito o processo do tratamento da candidíase de repetição. A gente tem o glúten, a gente tem os ovos. Então, a gente precisa avaliar essa parte com o nutricionista, tá? Com o médico especializado na área, justamente para ver se a gente tem alguma questão aí nessa parte alergênica. Bom, alimentos com potencial fúngico. A gente tem bebida, tá? A cerveja, o vinho, a gente tem a ação dos fungos nessa fermentação. A gente precisa tirar essas bebidas quando a gente tem candidíase de repetição. A gente tem aí as frutas que são desidratadas, então muitas das vezes a gente olha para essa fruta desidratada, a gente já vê aquela linha fúngica, então o ideal é que a gente não faça consumo. Os embutidos podem estar contaminados pelos fungos, oleaginosas como castanha, nozes, amendoim, pode ter uma contaminação fúngica por conta do manejo prévio. Então, a gente precisa tirar esses alimentos da dieta quando a gente está fazendo um tratamento de candidíase de repetição. A gente precisa ter esse cuidado, essa autorresponsabilidade na parte alimentar. Porque muitas das vezes a gente está tratando ali com medicação e a gente tem a candidíase de recorrência e a gente não tem sucesso nesse tratamento. E a gente precisa ter essa responsabilidade conosco, né, de tratar a parte nutricional que está tão intimamente associada com a candidíase, tá? O que a gente precisa fazer aí de inclusão na parte de nutrição
para ajudar, né, nessa questão imunológica. A gente precisa dos nutrientes que vão ajudar a subir a nossa imunidade, né, para que a gente tenha um aumento da nossa imunidade. Então a gente precisa fazer consumo de alimentos que sejam ricos em ômega 3, como peixes, sementes de linhaça, alimentos ricos em zinco, selênio, vitamina E, que é antioxidante, porque a candidíase ela faz um processo inflamatório, né, uma cascata inflamatória. Então a gente fica com muitos radicais livres. Então a gente precisa de alimentos que sejam antioxidantes, como o ômega 3, a gente tem a vitamina E, né, óleo de coco é muito importante, porque o óleo de coco ele contém ácidos que vão romper a membrana fúngica, levando esse agressor à morte, né? Então o óleo de coco ele é muito importante nesse processo, só que a gente tem que fazer o consumo de forma moderada. O nutricionista ele atua de forma muito importante, fazendo essa quantidade adequada, né, desses alimentos aí diariamente. Então até o óleo de coco, quando a gente passa na própria vagina, ele pode colaborar, né, para a diminuição dessa proliferação. Ele ajuda bastante naquela questão da coceira, do ardor. Então ele atua aí de forma muito importante. Consumo de alimentos que sejam probióticos, que sejam pré-bióticos. A gente tem também aí os suplementos, tá? Porque muitas das vezes é difícil para fazer o consumo desses alimentos. Então o nutricionista ele pode ajudar na questão de suplementação de alimentos probióticos, alimentos pré-bióticos, tá? Então quando a gente melhora a nossa alimentação, a gente aumenta o consumo de fibras, né, que é tão importante para a barreira intestinal. Quando a gente aumenta a quantidade de água, diminui o açúcar, faz esse controle desses alimentos, né, que tem potencial alergênico, potencial mais fúngico, a gente vai melhorar a desbiose intestinal. E aí com isso a gente tem uma melhora na questão dessas infecções, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado, ter esse carinho, essa autorresponsabilidade com essa parte nutricional, porque senão o que vai acontecer é um ciclo vicioso, uma retroalimentação dessa infecção que tanto nos incomoda, tá bom? Então, que a gente possa ter esse cuidado aí conosco, tá bom? Obrigada!